Salve, salve, galerinha! Eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidade do canal Enem 360. Queria dizer que é um prazer imensurável estar com você para mais uma aula aqui no canal. E aí você já sabe, né, cara? Antes de começar, para tudo que você está fazendo, curte esse vídeo, comenta, traz aí sua dúvida, sua informação, seu comentário, né, sobre o canal Enem 360. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise. Vamos ajudar, vamos criar essa rede do bem de ajuda para a preparação para a prova do Enem 2021. E, é claro, se inscreva no canal. É fundamental para a manutenção do canal Enem 360 a sua presença. Eu, Diego e todos os professores do canal Enem 360 queremos muito a sua participação e queremos muito produzir muito mais conteúdo para você, tá certo? E aí vamos lá, galera. Adivinha o que a gente vai falar hoje dentro de uma aula que é aula de geografia. Atualidades vai ficar para a próxima semana. Vamos continuar a falar de agentes internos. Tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos, né? Agentes responsáveis tanto pela criação quanto pela destruição do relevo, né? Então vamos lembrar que quando a gente fala de agentes internos, a gente está falando de um tema que nos últimos 5 anos caiu em 6 das 92 questões. Isso corresponde a 6,5% das provas. Léo, isso é relevante? É relevante, né? Naturalmente seria relevante, e torna-se relevante principalmente pelo fato de que, na última prova, no Enem 2020, 4 questões do exame, né? 4 questões, 18 questões de geografia, foram sobre este tema. Então ele torna-se muito relevante. A geografia física tem aparecido com bastante força dentro da prova de geografia, da prova de humanas, tá? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos para a questão. A colisão entre uma placa continental e uma placa oceânica provocará a subducção desta última. Guarda esse termo, muito importante para a gente poder entender essa questão. A subdução desta última sob a placa continental, que é exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhados de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes, como de parte das rochas formadas no processo. Então ele está falando de formação de rocha durante o processo de colisão, ele está falando de formação de rochas vulcânicas, arco magmático, e ele fala sobre subducção. Então vamos lembrar que quando a gente fala de movimentos tectônicos, né, a gente vai dividir esses movimentos em 2 grupos. Os movimentos horizontais da placa. A esses movimentos horizontais dá-se o nome de orogênese. A placa se move para os lados. E os movimentos verticais das placas, aos quais nós chamamos de epirogênese. Um lado da placa sobe, né, por pressão do magma, necessidade de alívio de pressão. Um outro lado necessariamente desce. Esse não é o nosso foco de hoje. A gente vai falar novamente de orogênese, o movimento horizontal da placa, tudo bem? E aí, galera, nesse caso ele cita aí colisão. Colisão, você viu comigo, o movimento de choque, de colisão, é o que a gente conhece como limite convergente, né? O limite seria a borda das placas e os efeitos causadores desse encontro, desse afastamento. Nós vimos na última aula de geografia, 2 semanas, é o processo de rifteamento, né? O afastamento, a divergência de placas continentais. Nesse caso, a gente vai falar aí de um limite convergente, o limite de choque, e vamos entender o processo que está sendo colocado ali, né? Vamos entender o que está acontecendo, galera. As placas estão colidindo. Então, nesse caso, eu tenho uma placa oceânica e uma placa continental se chocando. E uma delas desce, subducta, desliza sobre a outra, tá vendo? Ela está subductando, ela está deslizando, ela está descendo sobre a outra placa. Isso é fruto do quê, galera? Da diferença de densidade entre as placas. A placa oceânica, ela apresenta maior densidade, ela é mais pesada, ela tem materiais que são mais densos na sua composição. Então ela tende a subductar, a descer sobre a placa continental, que por sua vez tende a dobrar. Olha lá, ó, as placas se chocam, uma subducta e a outra sofre o dobramento, né? Ela vai sofrer esse processo aqui, ó, de alteração de dobra, né? Fruto desse contato. Então, no caso
dessa placa que dobra, a gente vai ter a formação ali, ó, de cadeias montanhosas. Né? Tudo bem? E ele cita, né, a formação de um arco vulcânico. Olha lá. O interior da placa, ele tende a sofrer o que a gente chama de falhamentos. São pequenas rupturas na placa que abrem brecha para a ascensão de material magmático. Então isso vai, obviamente, ativar vulcanismo, né, atividade vulcânica. Tudo bem? Então, galera, resumindo o que a gente viu, o movimento de choque entre uma placa oceânica e uma placa continental faz com que haja um movimento de subducção da placa oceânica e o processo de dobramento, de falhamento, formação de terremotos e até de tsunamis, caso estes ocorram aí no oceano, tudo bem? Isso poderia ser o caso, né, poderia ser um exemplo aí do que acontece na costa oeste da América do Sul, a Cordilheira dos Andes. De um lado eu tenho a placa de Nazca e do outro eu tenho a placa sul-americana. Placa de Nazca oceânica, placa sul-americana, a placa continental. Então, galera, esse movimento de choque, né, gera a subducção da placa e vai gerar como consequência a formação de falhas, terremotos, tsunamis e cadeias montanhosas, que na sua estrutura interna, né, tem-se a formação de dobramentos. Lembra, a estrutura interna é o nosso recheio do relevo. É a parte interna desse relevo, que só pode ser de 3 tipos. Ou é escudo cristalino, estruturas mais antigas e que não tem mais instabilidade tectônica, muito pelo contrário, né? Viveram o mesmo processo de formação desses dobramentos modernos, só que hoje estão numa zona de estabilidade. Não estão mais na borda da placa, mas sim no interior da placa. Se você não entendeu, deixa seu comentário aqui que eu vou ter o maior prazer de te explicar. Elas estão em áreas de estabilidade. Isso é o escudo cristalino, é o cráton, né? É o dobramento antigo, tudo bem? Ou maciços antigos. A bacia sedimentária é a estrutura intermediária, é onde se encontram os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. É uma estrutura intermediária formada pela deposição de sedimentos. O dobramento moderno, o próprio nome já diz, né? Estruturas datadas aí do Cenozoico, especialmente do Cenozoico, são estruturas mais recentes, datadas aí de 135 milhões de anos, mais ou menos, para cá, tudo bem? São estruturas ainda em formação, ok? Galera, acabou a questão, porque ele fala o seguinte: qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Uma planície abissal. Galera, planícies abissais são resultados aí, as chamadas zonas abissais, são resultado do processo, né, do movimento de choque de placas oceânicas, quando a gente vai ter a formação de zonas abissais, quando as duas placas tendem a subductar. Né? Planaltos cristalinos. Planalto cristalino, estrutura cristalina é a estrutura mais antiga. Né? Escuro cristalino é uma estrutura mais antiga. Depressão absoluta. Depressão absoluta é causada pelo rebaixamento do relevo. Pode ser formado, por exemplo, por movimento epirogenético. Bacia sedimentar. Falei para vocês, a bacia sedimentar é uma das 3 estruturas geológicas formada aí pela deposição dos sedimentos, pela sedimentação. Só poderia ser, dentre as opções, galera, obviamente, a letra E, a formação de dobramentos modernos. Esse relevo montanhoso, essas cadeias montanhosas geradas a partir da colisão das placas. E foi um prazer enorme estar com você nessa aula. Eu espero você nos próximos vídeos do canal N360 e sempre aqui comigo nas aulas de Geografia e Atualidades. Um beijo grande e até a próxima. Uou!